falei, tomara que Deus não fique, porque a gente pensa em missão mais importante, pensa em níveis, né? Mas o padre me disse que quando eu voltasse ao Brasil, eu deveria ser um protagonista da unidade da igreja. E aquilo caiu no meu coração com tanta força, que eu pensei que era preciso então dar passos sobre isso. E quando as pessoas vinham rezar, até outros vinham rezar, e falavam de uma missão maior, alguns falavam que você vai coordenar tal ministério, você vai coordenar o Estado, o Brasil. Mas não é essa a missão nossa. São serviços, diferentes níveis, mas serviços. Há uma missão confiada por Deus para nós. A mim, pelo menos, caiu muito no coração isso. Que Ele nos chama a sermos na igreja instrumentos de unidade. Porque por muito tempo, sem que percebêssemos, nós fomos instrumentalizados para nos dividir, inclusive procurando o culpado nos outros. Mas isso é por causa daquela pessoa, daquele coordenador, daquele padre, daquele coordenador de ministério. E a gente sempre encontrou no outro e não percebia que estava sendo instrumentalizados pelo diabo, que é o divisor, para também criar divisão. Mas há uma missão dada em Pentecostes. Há uma missão dada para aqueles que recebem o Espírito Santo: tornar o corpo de Cristo, porque é obra do Espírito, tornar o corpo de Cristo unido, para que o mundo creia. Aquele que se diz batizado no Espírito Santo e não dá nenhum passo em direção à unidade, engana-se quando diz que foi batizado no Espírito Santo. Não sei que espírito é esse, mas não pode ser santo um espírito que nos divide. Não pode ser santo um espírito que nos coloca em competição um com o outro. Então o batismo do Espírito Santo, mais do que as graças carismáticas que nós temos recebido, necessárias para a nossa missão, vocação na igreja, o batismo do Espírito Santo deixa em nós uma marca, a marca da unidade. Quando você encontra alguém que não está disposto a viver a unidade, não adianta brigar, não adianta discutir. Peça para Deus, para aquela pessoa, um novo Pentecostes. Porque só o Espírito pode nos convencer sobre a unidade. E esse texto foi um texto que Deus deu naquela noite. Jesus rezando pela unidade. É a oração sacerdotal, a última que ele faz antes de iniciar o seu processo de paixão e depois morte e ressurreição. A última oração que ele dirige ao Pai, dirige pedindo para que nós, a sua igreja, fôssemos um, e ainda como uma condição para que o mundo cresça. Olha para o versículo 23, quero chamar a atenção. Depois de dizer como deve ser esse modelo de unidade na Trindade, Jesus termina dizendo assim: para que sejam perfeitos na unidade. E isso me chama muito a atenção, já partilhei muitas vezes sobre isso. Qual o significado dessa perfeição da unidade? Ora, unidade não é exatamente um. A unidade já não é perfeita. Por que essa quase que redundância? Por que reforçar a ideia de unidade dizendo é preciso ser perfeito na unidade? Existe possibilidade de ser imperfeito na unidade? Ou uma unidade falsa? Uma unidade que não chega à perfeição? Essa dupla, esse reforço que Jesus dá, que o evangelista escreve, deve ter um significado importante para nós, e eu tenho meditado sobre isso. Cheguei à seguinte conclusão: o pecado é quem nos divide. É o pecado. O pecado que nos apartou de Deus. O pecado, porque vem do diabo. Não gosto muito de ficar falando isso não, mas eu preciso dizer porque ele é o divisor. O pecado, a primeira situação do pecado é nos colocar em divisão com Deus. Ele nos distancia de Deus. Portanto, toda divisão tem na sua raiz o pecado. O pecado é a fonte
da divisão. Mas não divide só em relação a Deus, porque estando separado de Deus, é impossível que eu consiga viver em comunhão com o meu irmão. Portanto, o pecado também gera divisão na comunidade, nos irmãos, no corpo de Cristo. É o pecado que nos divide. E como se não bastasse, o pecado desintegra a unidade do ser humano. E nós nos fragmentamos por causa do pecado. O pecado tem uma capacidade, uma força nele mesmo de nos desintegrar completamente. Veja, em relação a Deus, em relação ao irmão, em relação a nós mesmos. O pecado tem uma força, aliás, ele nos divide de tal maneira, interiormente, que hoje eu estou vendo até carismático ir conversar com o sacerdote e dizer: ô padre, eu preciso te contar uma coisa. E daí fala para o padre assim: porque a minha parte humana, padre, está muito difícil. Mas quem disse que você tem uma parte humana? Qual é a outra parte que você tem? Existe uma parte divina? Nós somos fragmentados em partes. O pecado nos fragmentou ao ponto da gente poder, sobretudo no nosso movimento, nos vermos separados em partes. A minha parte humana, a minha parte divina. Oh criatura, você é um só. É o divino habitando em você por meio do batismo. Não existe uma parte que você possa dizer que é divina e uma outra parte que é humana. Você é todo humano, habitado pela Santíssima Trindade. É Deus habitando em você, não são partes. É uma integridade do ser. No batismo nós fomos inseridos na vida divina. Mas o pecado quer nos separar. E é uma ilusão, e a gente vai tentando entender isso, e nós ficamos nos fragmentando. Veja para onde o pecado ainda nos leva. Em uma fragmentação ao ponto de nós não termos mais a responsabilidade. Padre Milton falava sobre isso aqui, citando São João Crisóstomo. Eu volto a falar sobre isso amanhã. Entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Consequência do pecado na nossa vida. Se nós não somos capazes de dar testemunho daquilo que nós falamos, daquilo que nós anunciamos, se nós não conseguimos viver, saiba, na raiz está o pecado. É daí que advém a dupla identidade. No grupo de oração é uma coisa, em casa é outra, no trabalho é outra, na família é uma coisa, quando vai para a igreja vira outra coisa. Tem na raiz a divisão do pecado. É daí que vem a falsidade. Com todo respeito, o pecado tem feito de nós carismáticos falsos. Falsos por quê? Porque nós dizemos o que acreditamos, como tem sido pregado esses dias todos. Mas porque não deixamos Deus agir em nós, nos libertar do pecado, às vezes os nossos carismas. Porque qual é a fundamentação de carisma falso? Carisma falso é aquilo que podia ser verdadeiro, mas por causa do pecado, ou seja, do orgulho, da vaidade, da prepotência, o demônio usa e se torna falso, aquilo que deveria ser verdadeiro. Portanto, a raiz da divisão é o pecado. Por que eu estou dizendo isso ao falar de unidade? E aqui eu vou completando, por uma questão simples. O versículo 23 diz assim: sejam perfeitos na unidade. Mas é possível ser perfeito se eu estou no pecado? Porque veja, quando eu falo em ser perfeito na unidade, o agente da unidade sou eu. Você tem que ser perfeito, então você tem que se esforçar. Você é o artífice, você é o protagonista. É você que tem que fazer. Mas como que eu consigo ser se eu estou dominado pelo pecado? A única maneira de ser perfeito na unidade, e aqui tem uma fundamentação, porque no original bíblico, a palavra aqui perfeito, substantivo, também sugere passividade. O que significa isso? Que Jesus não só está dizendo sejam perfeitos para que eles sejam perfeitos, mas significa sejam aperfeiçoados, ou seja, que eles sejam aperfeiçoados, que haja um outro sujeito neles
aperfeiçoando-nos. Não você, o protagonista, mas você, aquele que está recebendo uma ação de outro para ser perfeito. Mas que outro é esse que pode me fazer perfeito na unidade? Quem pode me fazer perfeito na unidade? Pergunta para o irmão, quem pode me fazer perfeito na unidade? Responde para ele, quem que você acha? Que diferença que tem antes de dar? Bom, vocês já sabem a resposta, mas antes da gente concluir com isso, quando eu digo que tem que ser perfeito na unidade, eu me justifico e digo, mas aquela pessoa ali não dá. Olha, eu já tentei e não consigo. É impossível com aquele, porque eu não posso, porque não dá. Ele é muito difícil. Quando eu sou o sujeito, eu posso justificar dizendo é impossível. Mas quando o sujeito é o Espírito e eu sou a obra, o lugar onde ele trabalha, eu não posso dizer que o Espírito, que para ele é impossível a unidade. Portanto, eu não sou mais o protagonista em primeiro momento, serei como um colaborador, mas eu serei antes como alguém que deixa Deus trabalhar em mim. Fala isso para alguém aí, deixa Deus trabalhar em você. Você acha que é difícil? Você acha que é impossível? Então deixa Deus trabalhar. Irmãos, então nós precisamos permitir, escuta isso, precisamos permitir que Deus trabalhe em nós. O que isso significa? Que eu tenho que deixar Deus me quebrar nas minhas razões. Eu sempre quis ter razão. Eu me acho o dono da verdade. O Espírito Santo me consulta para saber se é verdade aquilo. E nós vamos deixando isso. Então, quando você está diante de uma questão, esse homem velho do pecado que diz para você que é você que tem a verdade, que é você que sempre tem razão, ele vem à tona, o pecado quer te dominar e você não abre mão. Eu tenho partilhado com isso na nossa comunidade, também algumas formações. O carismático aprendeu a língua portuguesa, em alguns casos errado. Por exemplo, como que conjuga o verbo ganhar no presente do indicativo? Como que é? Eu ganho. Não, isso aí vocês aprenderam na escola. O batismo no Espírito deveria ter nos ensinado o seguinte: eu ganho, tu perdes. Porque quando eu ganho, alguém tem que perder. Quando eu ganho, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis, todos perdem. Temos que aprender uma nova forma de conjugar o verbo perder. Eu perco, tu ganhas, ele ganha, nós ganhamos, vós ganhais. Irmãos, o princípio da unidade é: eu aceito perder, para que todos ganhem. E perder não significa abrir mão da verdade. Precisamos só entender isso. A verdade, guarda isso. A verdade, ela sempre será verdade. A verdade não precisa de um advogado agora, diante da unidade. Porque se ela precisa de um advogado, o advogado dela se chama Paráclito. O Espírito Santo é o advogado da verdade. Se essa verdade que você explicitou, falou, não resolveu, não brigue, não discuta, aceite perder depois da verdade ter sido proclamada. Não negue a verdade, não omita a verdade, mas não seja você o advogado agora. Está difícil com essa pessoa? Diga o que tem que ser dito, mas aceite perder agora. Porque a verdade não se trai. A verdade não pode depois se tornar mentira. A verdade se sustenta sempre. E a unidade só pode ser construída na verdade.
Portanto, deixemos de lado todas essas ilusões de que nós vamos entrar numa disputa e você vai ganhar. Entenda, quando você ganhou e você volta feliz porque você veio cheio de razão, talvez uma comunidade inteira perdeu. Eu decidi perder. Eu decidi perder para ganhar, porque foi assim que o Evangelho me ensina. Todos os que quiserem ganhar vão perder, mas aqueles que perderem vão ganhar. Nós não percebemos, mas toda a realidade carismática, todo esse movimento, toda essa corrente de graça tem caído numa ilusão. E nós temos nos segmentados, nós temos nos dividido desnecessariamente. Nenhuma divisão é necessária, mas sobretudo essa, desnecessariamente. Brigamos, queremos impor nossas razões, com isso machucamos, com isso ferimos e saímos feridos. Eu termino convidando vocês para uma reflexão rápida. Ouvi alguém contar isso, não me lembro quem, mas essa história é importante. Diz a história que Deus criou um grande lago e encheu esse lago com uma água límpida, transparente, boa. Colocou ali alguns patinhos, uns marrecos, para ficar naquela água. E aqueles marrecos foram se sentindo dono do pedaço. E começaram a se juntar e dizendo: esse pedaço aqui é meu. E os outros: não, esse outro aqui é meu. E foram se dividindo. Então eles construíram cercas para que cada um pudesse nadar no seu pedaço. Depois alguém teve uma ideia lá e falou: é bom que a gente quebre essas cercas. Mas os marrequinhos não queriam abrir mão do seu pedaço. Seguravam a cerca e não deixavam derrubar a cerca. Fizeram de tudo para que eles pudessem derrubar aquelas cercas, para que eles pudessem de novo ter todo o lago, mas eles não queriam abrir mão. Então Deus teve uma ideia fabulosa e disse: vou fazer chover, e fazer chover muito sobre esse lago, para que o nível das águas suba para além das cercas. Já que eles não derrubam, eu vou derramar uma água nova para encher esse lago, para que esse lago possa ser de novo de todos. Esse congresso quer ser para nós, e hoje à noite, de modo especial, esse lugar vai se transformar em um grande lago, aonde as cercas que eu e você não conseguimos derrubar porque não tínhamos condição por causa do nosso pecado, esse lugar vai ser derramado uma água do Espírito que vai encher para além da cerca das nossas divisões. E já não haverá mais divisão, porque o Espírito vai derramar no Pentecostes uma água transbordante, e o nível vai subir na renovação carismática, vai subir para além das divisões. E nós vamos ver, irmãos, esse lugar sendo totalmente inundado pela água do Espírito Santo. Eu te pergunto, você deseja isso, sim ou não? Você quer um novo Pentecostes? Que bom seria se a gente pudesse pedir agora. Mas nós vamos pedir à noite, porque à noite nós vamos fazer esse lugar aqui, o novo Pentecostes. Irmãos, escuta isso. À noite, depois da missa, nós vamos ter a janta. Depois da janta, normalmente nos congressos nós não temos marcado nenhum evento à noite, porque a gente sabe que é difícil, tem que voltar para a hospedagem, tem o cansaço do dia. Eu queria pedir para vocês que nessa noite nós fizéssemos um sacrifício pela unidade. Que você pudesse se programar para voltar às 10 horas. Porque das 8 às 10 da noite, nós vamos viver aqui um novo Pentecostes dentro desse congresso. Mas vai ser um novo Pentecostes que vocês nunca viram acontecer antes na renovação carismática. Esse lugar vai transbordar. Amém? Fica de pé. Vamos pedir ao Senhor, intercedendo por nossa noite. Vamos pedir a Ele, pedir ao Senhor: Senhor, esta noite nós queremos, Senhor, que não passe desta noite,
Que não passe, Senhor, nessa noite que o Senhor reservou para nós. Todo o pecado, Senhor, de divisão vai ser desterrado, vai ser arrancado. E nós não queremos mais ficar brigando por razões. Nós não queremos mais impor verdade, Senhor. Não, nós queremos que a Tua graça desça sobre nós. Então, Senhor, sobre todos os que estarão aqui, Senhor, foram convidados as novas comunidades. Fundadores de novas comunidades estarão aqui, Senhor. O Conselho Estadual, os coordenadores de grupos, servos, aqui estará a Renovação Carismática. Artistas, Senhor, de toda a Renovação Carismática estará aqui celebrando conosco. Nós queremos interceder agora e te pedir, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor, para que o inferno saiba que o Teu povo está unido, e o mundo vai crer, Senhor, porque a Renovação Carismática quer se unir a toda a igreja, quer se unir internamente, quer se unir, Senhor, à proposta da Tua igreja e viver, Senhor, intensamente a unidade. Concede-nos a graça da unidade, Senhor, que ninguém, Senhor, saia daqui ferido, que ninguém saia daqui machucado, que ninguém se divida mais, Senhor. Nós te pedimos, dai-nos a graça da unidade. Nós te pedimos, Senhor, nós contamos com o Teu Espírito para que essa obra aconteça. É tudo que nós precisamos. Amém, amém, aleluia, amém. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Cantemos juntos isso. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Você cantando, eu quero amar, eu quero ser. Para encerrar, irmão, com toda a força, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo e fala para a pessoa que está ao seu lado: você não está sozinho, meu irmão, minha irmã, você não